Essa história começa em 1806, com o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte. A família real portuguesa parte para o Brasil, e aí o país assume um novo status. Em 1815, o Brasil é declarado Reino Unido a Portugal e Algarves. Nesse momento, o Rio de Janeiro era a sede do Império Português, que tinha posses em todos os continentes. Mas, nesse mesmo ano, Napoleão é derrotado. Na Áustria, diplomatas da Europa toda se reúnem no famoso Congresso de Viena, visando desfazer as mudanças impostas por Bonaparte. Em 1820 estoura em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Esses revolucionários exigiam o retorno de Dom João, o rei que estava no Brasil. Ele volta a Portugal em 1821 e nomeia Pedro I como príncipe regente do Brasil. Meses depois, os revolucionários passam a pedir a volta de Dom Pedro também. O rebaixamento do Brasil à condição de colônia novamente era a ideia de alguns portugueses. E então, para reafirmar seu poder e a autonomia do Brasil perante Portugal, um gesto heróico e corajoso, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I empunha sua espada e grita: Independência ou morte! Independência ou morte! Na verdade, não é bem assim. Esse quadro é uma grande construção do pintor Pedro Américo, feito mais de 60 anos depois. O quadro já está cheio das características da historiografia do Segundo Império. Trazia muito da visão de história que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, tinha na época. O Brasil, assim como os outros países americanos, era um país novo, estava surgindo. Era necessário criar símbolos nacionais, glorificar os grandes eventos, eternizar certas figuras. Nesse sentido que foi construído esse quadro, O Grito do Ipiranga. Comunicação urgente da Princesa Leopoldina. Que foi? Comunicação da Princesa Leopoldina. De regente, transforma-me num betel. Objetivamente, a gente pode dizer que o Dom Pedro viajava em poucas pessoas, não tinha toda essa pompa, dessas roupas que constam no quadro. Inclusive, também a independência já tinha sido assinada pela Imperatriz Leopoldina no Rio de Janeiro. Então esse grito, esse gesto heróico, ele não existiu. Outra coisa importante é a gente pensar a independência como um processo. Começa lá com a vinda da família real, que o Brasil ganhou um novo status. A coisa toda muda de figura em 1820 com a Revolução Liberal do Porto. Havia entre os portugueses a ideia de recolonizar o Brasil, transformar o Brasil em uma colônia novamente. Essa ideia é muito mal vista pela elite brasileira. Nesse sentido, talvez o principal representante do movimento de independência foi o José Bonifácio. Ele era um membro da elite brasileira, um cara muito ilustrado, um erudito, e a princípio ele não queria uma independência do Brasil, sim uma autonomia. Mas com medo da recolonização no horizonte, ele vai trabalhar fortemente pela independência. É bom lembrar, o Dom Pedro I ele declara a independência do Brasil, mas ele era o herdeiro do trono português, então para ele não fazia muito sentido essa coisa. A queda de braço e o jogo de força estava então entre a elite brasileira, que não desejava ser recolonizada, e as cortes de Lisboa, os representantes da Revolução Liberal do Porto. Revolução que era constitucionalista, que obrigava o rei a jurar fidelidade, que limitava os poderes do rei, mas que até aquele momento não tinha questionado o valor da coroa portuguesa. As decisões das cortes têm que ser respeitadas por todo o Brasil. Aqui se fazem as leis. Aí se cumprem. As últimas determinações de Dom João são inaceitáveis. Pedro precisa saber delas com urgência. Mas, quanto à história como ciência, a gente já abandonou essa ideia do estudo das efemérides, dessas datas cívicas muito importantes. Não que elas não tenham sua importância, elas têm sim, mas a gente não pode ficar preocupado só com as datas, e sim entender os processos, entender o que elas representam. No caso da independência, o mais importante é entender então esse jogo de força entre Brasil e Portugal e também a diferença do processo que ocorreu no Brasil para com seus vizinhos. No caso da América Espanhola e da América Inglesa, houve bastante guerras. Em algumas dessas lutas de independência, houve a participação de escravos e o fim da escravidão. No Brasil, a escravidão duraria mais de 60 anos ainda. Inclusive, a data do 7 de setembro ela não é uma unanimidade o tempo todo. No primeiro momento, trabalhou-se com a ideia do 12 de outubro como esse feriado cívico representando a independência, porque foi no dia 12 de outubro que o Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. Outra coisa importante para a gente lembrar é a preservação dos nossos museus e documentos. O Museu do Ipiranga em São Paulo está fechado há mais de 5 anos para a reforma.
e passa por dificuldades financeiras orçamentárias já há um bom tempo. Agora, falando da escola mais especificamente, esses conteúdos são estudados no 8º ano e depois retomados lá no ensino médio também. Mas não mais com essa preocupação de datas ou construção de heróis, e sim com a preocupação de entender os processos históricos. E é isso, bom feriado a todos, feliz dia da independência. Faltam só 2 anos para o bicentenário.